A sétima leitura da Parashá de Trumá, você vai fazer o pátio do Mishkan. Tem a construção do tabernáculo dentro, onde tudo acontece, onde está o altar do ouro, onde está a menorá, onde está o Kodesh Kodashim, a parte mais sagrada, e tem o pátio em volta, onde ficava o altar grande e um espaço livre. Então, do lado sul, você vai colocar os klaim, essa parede, que vai ser tipo uma rede, uma cortina feita de linho torcido, 100 cúbitos, 100 amot de comprimento para um lado. O que quer dizer o klaim? Feito como rede de navio com vários furos, ou seja, tipo rede e não tipo tecido, né, que é completo. A tradução do Uncas traduz sradin, e o mirbar, aquele enfeite que a gente estudou que tinha no Misber, também traduz a mesma coisa, porque ele é furado como uma kvará, como uma peneira. Por isso que o nome dele é mirbar, como uma kvará, como uma peneira. Lá PA, todo o lado é chamado de PA. Por mais que em geral PA quer dizer um canto, um ponto, aqui é o lado todo. Então do lado sul, 100 de comprimento. Para segurar essas cortinas, essas redes, amudava-se em 20 colunas com 20 bases de cobre, e cada coluna tinha também vavim, tinha ganchos, e essas colunas também tinham enfeitadas aros de prata. Por que 20? 5 amot entre uma coluna e outra, então 5 vezes 20, 100, que é 100 de comprimento desse pátio do Mishkan. Essas bases das colunas eram de cobre, as bases elas ficavam no chão e a coluna fincada dentro deles. E para prender essa rede, eles faziam um tipo de kundassim, um tipo de madeira, de estaca comprida 6 tfarim, 6 punhos, e largas 3 punhos. E nessa madeira comprida tinha um anel de cobre bem fixo no meio dele, e ele prendia o outro lado, ele prendia a rede, amarrava com cordas nessa madeira, próximo de cada coluna. E aí, no momento que estava amarrado, ele pegava essa madeira e pendurava pelo seu anel, que estava fixado no meio dele, pendurava nos ganchos, que era como se fosse um vav na coluna. Um vav seria mais ou menos assim, uma ponta fincada na coluna e outra ponta solta para pendurar essas cortinas. Igual como fazem os drashos para colocar portas, um tipo de dobradiça chamado gunis em francês arcaico, e essa largura desse tecido acabava sendo a altura dessa parede, entre aspas, do pátio feita de cortina. Vavei amudim, esses vavim, que é chamado de vav, que é formato de um vav, são os ganchos. Varashukehem, que enfeites são esses? Eles eram cercados com um fio de prata, um aro de prata em volta. O Rashi fala, eu não sei se é em todo ele, ou só na cabeça, ou só no meio. Porém, eu sei falar que a palavra hashuk seria um cinto. Assim a gente encontra na história de Peleg de Bagivá, que fala Hamorim Havushim, de burros que estavam amarrados, estavam com o cinto, como a tradução fala lá, hashukim. Então, o Rashi fala, não sabe exatamente quantos seriam. Tem opiniões que falam que eram vários aros desse na coluna inteira. E a mesma coisa para o lado norte, no comprimento, mesmo comprimento, 100 de comprimento, 20 colunas, a mesma coisa igualzinho, 20 bases de cobre, e os ganchos dessas colunas, os enfeites eram feitos de prata, então o gancho era de prata. A largura do pátio para o lado oeste, Klaim Hamishim Amah, vai botar essa rede, essa cortina, 50 amot, 50 cúbitos, e para isso precisava de 10 colunas e 10 bases. Como a gente falou, tinha um espaço de 5 entre um e outro, então 50, 5 vezes 10, 50. E agora do lado do leste, que é o lado da entrada do tabernáculo, a largura, também a mesma coisa, 50 amah. Ele chama de kedma, como seria a parte da frente, a parte da face, né, o leste. Por que a linguagem de face? Enquanto o lado de trás seria ahoro, final, que vem depois, que seria a parte de trás. Por isso, o Mizrah é chamado de entrada, né, de face, e o Marav é chamado de parte de trás. Como fala o Yam Aharon, o mar de trás, que é o mar que está no oeste. Yam Marava, né, que seria o lado que está ali no oeste da terra de Israel, tem o mar Mediterrâneo, seria... por uma explicação, o Yam Aharon. Porque ele é chamado, o oeste é chamado do final, igual no tabernáculo, a entrada é pelo leste e a parte traseira, a parte final é o lado oeste. Então a gente falou que a largura era 50 amá, 50 cúbitos, mas esses 50 não eram fechados totalmente com essa rede, com essa parede, porque é a entrada ali. Então ficava 15 de rede por um catef, um ombro, modo de falar aqui na entrada, e outro
outros 15 aqui do outro lado e ficando 20 de entrada, 20 de porta. Isso que ele vai falar que para o portão do pátio tinha uma cortina, uma tapeçaria de 20 amot. Quer dizer, você precisava de uma cortina de comprimento de 20 para poder abranger aquela largura toda da entrada do Mishkan, do pátio, não a entrada do tabernáculo em si da construção, sim do pátio, que era 20 amot de entrada. Então 15 tinha de claim de rede para um ombro, para um lado. Então, já que eram 15, bastava 3 colunas com 3 bases, já que é o espaço de 5 amot entre um e outro. 5 amot entre uma coluna e outra. Primeiro, você pega a coluna, que é o extremo do sul, que está aqui, né, no canto, no extremo, seria o sudeste. Então, já tem uma coluna ali, que é o final daquelas 20 colunas que tem no lado sul. Então, dá um espaço até uma coluna dá um desses 3 do leste, 5 amot. E dali para o segundo, 5 amot. Dali para o terceiro, 5 amot. Então ficaria os 15 amot. A mesma coisa no outro lado, no outro ombro, ou seja, no lado esquerdo ali, a mesma coisa. Fora disso, você tem 4 colunas que seguram a cortina, a entrada. Então, essas colunas do extremo que seguram a porta, vamos chamar assim, elas ficam bem próximas da coluna que é o final da rede desses ombros que está falando aqui. Então, no total, ficaria 10 colunas no leste, exatamente como tem 10 também no oeste, já que fica 3 de um lado, sem contar a do extremo sul e do extremo norte, fica 3 de cada ombro, mais 4 para segurar a porta, dão 10, assim como no outro lado, no oeste, no fundo do Mishkan, também eram 10 colunas. Velakate Fashenit, de novo, para o outro ombro, lado esquerdo, também 15 de rede, que é a parede, né, desse pátio, 3 colunas e 3 bases. Agora, para a porta do Hatzer, você tem que fazer uma cortina de 20 amot. Essa cortina era feita já tecido agora, costurado, com Tchelet Argaman, Tolat Shani, Sheshmuzah, são 4 tipos, 3 de lã com várias cores e o linho trançado. Dessa vez era costurado o desenho, Amudehem Arba, 4 de colunas para segurar elas com 4 bases. Todas as colunas do pátio, né, a gente falou que tinham 20 de um lado, 20 de outro, 10 no fundo, mais 10 aqui, todas elas eram enfeitadas com esses aros de prata, com ganchos de prata e bases de cobre. Por que a Torá repete isso aqui? Já que ele não explicou que tinha esses ganchos e esses enfeites, esses aros, as bases de cobre, só falamos isso claramente nos do lado do norte e sul, mas do leste e oeste não falou nada, então ele repete aqui para ensinar isso. O comprimento desse pátio era 100 amot, 100 cúbito, e a largura 50 por 50, já vamos explicar o que quer dizer isso, e a altura 5 amot. Tudo isso era feito com linho, como a gente explicou, e as bases eram de cobre. Comprimento, ou seja, o norte e o sul, é exatamente do leste até o oeste, você tem 100 amot. Então, no lado norte e lado sul, você tem 100 amot de comprimento. O que quer dizer que a largura era 50 por 50? O pátio da entrada aqui do lado do leste era quadrado 50 por 50. Por quê? O Mishkan ele tinha 30 de comprimento e 10 de largura. O Mishkan ficava, a entrada dele ficava no finalzinho dos 50 amot do lado externo. Então, o Mishkan todo ficava para dentro desses 100 amot de comprimento, ficava na segunda metade. E só a pontinha ali, próximo das 50 amot para cá. E como ele tinha 30 amot de comprimento, sobrava 20 lá no fundo, no pátio atrás. A largura do Mishkan era 10 amot e ele ficava bem no meio desse pátio, então você tem 20 amot de um lado e 20 amot do outro, né, do sul e do norte, até chegar à cortina do Mishkan. Por uma explicação, o Rashi usa a expressão cortina do Mishkan, está querendo falar até chegar ao teto, a parte de dentro do Mishkan, mas a espessura das vigas, dos krashim, entra na conta desses 20. De qualquer, né, dentro do Mishkan que tinha 10, então fica 20 de um lado e 20 de outro, e na parte de dentro do Mishkan 10, total 50. E a mesma coisa no oeste também sobrava 20, então ficava 20 para um lado, 20 para o outro e 20 para o fundo. Mas na frente sobrou um pátio grande de 50 por 50, onde lá ficava o misbeach, o altar grande, e tinha um espaço livre ali. A altura de 5 amot, ou seja, a altura dessas paredes, entre aspas, feitas de rede, era exatamente 5 amot, ou seja, a largura dessas paredes era a altura desse pátio. E as bases de cobre, por que fala de novo das bases de cobre? Já falamos que tem base de cobre, para a gente ensinar que as bases da cortina também são de cobre, porque não foram faladas só das colunas que seguram a rede, né, o pátio em volta, mas não falamos
da cortina, né? Você podia pensar que era de outra espécie, então por isso diz Urashi, assim parece nos meus olhos, porque que a Torá repetiu isso aqui das bases de cobre, que mesmo as bases das colunas da porta daquela cortina da entrada também era de cobre. E termina a Parashá para todos os utensílios do Mishkan em todo o seu trabalho e todas as suas estacas do pátio eram feitas de cobre, ou seja, tinha muita coisa que era de ouro, mas os utensílios que precisavam para montar e desmontar, como marretas para fincar as estacas e colunas, etc., tudo isso era feito de cobre, enquanto muita coisa que era do próprio Mishkan era feita de ouro. E Tedot, que são essas estacas aqui, são como se fosse um prego de cobre feitas para prender tanto os tecidos da cobertura do Mishkan, tanto para prender também o tecido da rede do pátio. Você amarrava com cordas, né, em volta para o vento não mexer nessa cortina. Então, e essa estaca ali prendia no chão para não mexer. Urashi fala, eu não sei se elas ficavam fincadas na terra ou amarradas e com peso fazia que a cortina ou a rede não se mexia. Diz Urashi, eu acho que pelo nome deles, estaca e ated, mostra que eles eram fincadas na terra, por isso chama de etedot, como a gente tem um passuco, diz Urashi tem um passuco que me ajuda nessa interpretação, que fala que a tenda que não vai cair, que não vai mexer nas suas etedotavos, nas suas estacas para sempre. Dá a entender que é algo fixo, algo que realmente prendia na terra para não mexer a cortina.